Olá, como vão? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos analisar quais são os tipos de equações de reta que existem. Estão preparados? Então vamos começar. Antes de verificarmos quais são os tipos de equações de reta que existem, precisamos antes fazer uma breve recapitulação de como chegar numa equação de reta. E nós verificamos que uma das formas de determinarmos uma equação de reta é através do que nós chamamos de equação fundamental da reta. E a equação fundamental da reta é dada pela seguinte expressão: y menos y0 igual a mx menos x0. Você também deve ter aprendido na escola que esse daqui é o famoso ioiô michôchô, mas ela é a equação fundamental da reta. Bem, só que para eu poder preencher a equação fundamental da reta, nós precisamos de duas informações: do coeficiente angular da reta e de um ponto qualquer que pertence a essa reta. Bem, vamos colocar aqui um exemplo qualquer. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma reta qualquer e também vamos imaginar que a gente conheça dois pontos dessa reta. Por exemplo, os pontos A, 1 e 3, por exemplo, e o ponto B, vamos supor 5 e 7. Bem, nesse caso, nós vamos determinar o coeficiente angular dessa reta fazendo a variação das ordenadas sobre a variação das abscissas, o ΔY sobre o ΔX. Então, aqui nesse caso, o coeficiente angular vai ser ΔY sobre ΔX. ΔY é a variação das ordenadas, por exemplo, 7 menos 3, dividido pela variação das abscissas, 5 menos 1. 5 menos 1. Portanto, 4, 7 menos 3, 4, 5 menos 1, 4, portanto, igual a 1. Então, aqui nesse caso, o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Bem, pessoal, aqui só fazendo um parênteses, é importante que vocês se atentem na hora de fazer essas variações. Se vocês começam a fazer a variação das ordenadas a partir do ponto B, que foi o 7 menos 3, a variação das abscissas também tem que começar pelo ponto B, no caso 5 menos 1. Porque senão vai dar problema no sinal. E aqui, se der um problema no sinal, muda toda a equação que nós estamos procurando. Então tomem cuidado com isso. Tudo bem? Bem, já sabemos que o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Agora nós precisamos escolher um ponto dessa reta, que será representado aqui pelo x0 e y0. Podemos, por exemplo, escolher o ponto B. Então aqui nós temos o x0 e o y0. Repare que se vocês tivessem escolhido o ponto A, o resultado final será exatamente o mesmo, beleza? Bem, então aqui substituindo essas informações, y menos y0, que a gente escolheu o ponto B, então aqui é 7, igual a o m, que nós descobrimos que é 1, x menos o x0, que aqui será o 5. Portanto, y menos 7 é igual, aplica a distributiva aqui, né? X menos 5. Bem, aqui, pessoal, nós temos uma equação de reta. Só que reparem que nós podemos manipular essas informações de várias formas. E dependendo da forma que eu chego, eu tenho um tipo de equação de reta diferente. E é sobre isso que a gente precisa falar nesse vídeo. Então vamos falar então sobre os tipos de equação. Tipos de equação de reta. Quais são esses tipos? Bem, o primeiro tipo é o que nós chamamos de equação geral da reta. E as equações gerais da reta têm sempre essa cara aqui, ó. É um ax mais um by mais c igual a 0. Repare, pessoal, que a grande característica da equação geral é o fato de eu ter todas estas parcelas de um lado da equação e isso sempre igual a
zero. Essa é a principal característica da equação geral da reta. Vamos aqui escrever um exemplo de equação geral das inúmeras que existem, né? Então aqui exemplo, 2x mais 3y mais 5 igual a zero é uma equação geral da reta, porque nós temos aqui a soma de todas as parcelas de um lado da equação e tudo isso igual a zero. Repare que nesse caso o 2 faz o papel de A, o 3 faz o papel do B e o 5 faz o papel do C. Lembrando, pessoal, que o A e o B e o C são números conhecidos e que pertencem ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Bem, qual é o próximo tipo de equação de reta? O próximo tipo é o que nós chamamos de equação reduzida da reta. E a equação reduzida da reta, ela tem essa cara. Ela tem uma cara muito particular também. É sempre um y igual a um mx mais l. Repare então, pessoal, que nesse caso a grande característica da equação reduzida é o fato do y estar isolado. Lembre-se sempre disso. A característica da equação reduzida é o fato de ter o y isolado. Bem, e aqui o m, tanto o m quanto o l também serão números conhecidos e que pertencem também ao conjunto dos números reais. Vamos a um exemplo de equação reduzida. Y igual a 2x menos 5. Então aqui reparem, nesse caso o 2 faz o papel do m e o menos 5 faz o papel do L. Tudo bem? Bem, só que aqui a gente precisa falar mais algumas coisinhas. Na equação reduzida da reta, esse m será justamente o coeficiente angular da reta. E esse L é o que nós chamamos de coeficiente linear da reta. Então, pessoal, repare que quando nós trabalhamos com a equação reduzida da reta, nós já temos automaticamente os valores dos coeficientes angular e linear da reta. Bem, pessoal, nós já vimos que o coeficiente angular da reta será a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas. E o coeficiente linear? Bem, pessoal, o coeficiente linear corresponde ao valor em que essa reta cruza o eixo y. Bom, nesse caso aqui, pessoal, como o coeficiente angular é positivo e o coeficiente linear é igual a menos 5, isso significa que ele vai cruzar o eixo das ordenadas no menos 5. Então, vamos representar aqui um sistema qualquer. E neste meu exemplo, portanto, nós teremos uma reta crescente e que cruza o eixo das ordenadas no menos 5. Tudo bem? Bem, vamos para o próximo tipo de equação de reta. O próximo tipo é o que nós chamamos de equação segmentária da reta. Bem, a equação segmentária da reta, ela também tem uma cara muito particular. É sempre um x sobre a mais um y sobre b igual a 1. O a e o b também são números conhecidos e que pertencem ao conjunto dos números reais. E nesse caso, pessoal, reparem, eles podem assumir quaisquer valores, menos 0, porque tanto o a e o b estão dividindo o x e o y. Então aqui eles podem ser quaisquer valores, menos o 0. Então aqui nós vamos colocar reais asterisco. Tudo bem? Vamos colocar aqui um exemplo de equação segmentária da reta, dos inúmeros que existem. Por exemplo, x sobre 2 mais y sobre
3 igual a 1. Reparem que nesse caso o 2 está fazendo o papel do A e o 3 está fazendo o papel do B. Só que aqui, pessoal, na equação segmentária da reta, nós também temos uma particularidade interessante. Esse A e esse B, eles correspondem aos valores em que a reta cruza os eixos x e y. Na verdade, o 2, como ele está aqui embaixo do x, ele corresponde ao valor onde a reta cruza o eixo x. E esse 3, como ele está embaixo do y, ele corresponde ao valor em que a reta cruza o eixo das ordenadas. Então, quando nós representarmos aqui a nossa reta, reparem, na verdade, nesse caso, ele vai cruzar o eixo x no 2 e vai cruzar o eixo y no 3. Então, pessoal, reparem que quando nós temos uma equação do tipo segmentária, é muito fácil fazer o esboço de um gráfico, ou vice-versa. Se eu tenho um gráfico em que eu conheço os valores em que a reta cruza os eixos, tanto o x quanto o y, é muito fácil encontrar um tipo de equação, no caso a equação segmentária. Tudo bem? Passando para o próximo e último tipo de equação de reta, que é o que nós chamamos de equação do tipo paramétrica. E pessoal, reparem como o próprio nome já diz, as equações do tipo paramétricas são aquelas equações que estão associadas, relacionadas com um outro parâmetro. Bem, vou colocar aqui um exemplo de uma equação do tipo paramétrica. Então aqui, por exemplo, 2t mais 2 e o y igual a t mais 3. Então aqui, reparem, pessoal, nós temos uma equação de reta do tipo paramétrica, porque tanto o x quanto o y estão associados a um outro parâmetro, no caso aqui o parâmetro t. Bom, como nós vamos trabalhar com esse tipo de equação? Bem, nós precisamos primeiro isolar o t de uma das equações e depois substituir na outra. Então aqui, reparem, nós podemos, por exemplo, isolar o t da equação do y. Então aqui nós vamos passar o 3 para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Então nós teremos y menos 3 igual a t. Bem, como o t que está na equação do y é o mesmo que está na equação do x, eu vou pegar este valor de t e substituir agora na equação do x. Então aqui nós teremos x igual a 2 vezes o t, que nós acabamos de descobrir que vale y menos 3, mais 2. Bem, aí aplicando a distributiva aqui, nós vamos ter que, então daqui, vamos continuar aqui, ó. X igual a 2y menos 2 vezes menos 3, aqui vai dar menos 6, mais 2. Portanto, x é igual a 2y menos 6 mais 2 é igual a menos 4. E aí, pessoal, a partir desse momento, você vai escolher qual tipo de equação que você vai querer representar. Na verdade, vai depender mais do que o exercício estiver pedindo. Se você precisar de uma equação, por exemplo, do tipo reduzida, basta isolar o y. Então, aqui nesse caso, então, isolando o y, nós teremos x mais 4, jogando esse menos 4 para lá, ele passa somando, né? X mais 4 igual a 2y. Passando 2 dividindo todo mundo, y é igual a x sobre 2 mais 4 sobre 2. Portanto, y igual a x sobre 2 mais 2. Ou, se você simplesmente quiser representar na forma geral, basta jogar todos os termos por um lado só da igualdade e igualar a zero. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Se você gostou, curta o nosso vídeo e ajude a compartilhar. E se inscreva no nosso canal, assim você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até uma próxima.